Deixa eu te fazer uma pergunta muito direta. Você já percebeu que por mais que você se esforce, o dinheiro parece ter um limite até onde ele vai com você? Ele chega, mas não fica. Ou fica, mas nunca o suficiente para te dar segurança. E o mais curioso é que muitas vezes você faz tudo certo. Trabalha, se dedica, estuda, tenta se organizar. Então, por que o resultado não acompanha o esforço? Hoje, eu não vou falar de estratégia nem de técnica. Eu vou te mostrar o que ninguém te ensinou a olhar. A parte invisível que comanda a sua relação com o dinheiro. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender por que que o dinheiro se comporta do jeito que você se comporta na sua vida. E o que muda quando você olha para isso com consciência. Existe algo dentro de você que trabalha 24 horas por dia. Não tira férias, não descansa, não pede licença. Enquanto você está aqui agora me ouvindo, essa parte está aí ativa. E muitas vezes, sem você perceber, ela está determinando os seus resultados, principalmente os financeiros. Carl Jung chamou isso de sombra psicológica. E eu quero começar esse vídeo te dizendo algo que te pode incomodar um pouco. Quanto mais você ignora sua sombra, mais poder ela ganha sobre a sua vida. Ignorar não faz ela desaparecer. Ignorar fortalece. E sabe aquele dinheiro que entra e some? Aquela sensação de muito esforço e pouco retorno? Ou aquele medo estranho de crescer, de prosperar, de sustentar mais? Isso não é azar. Isso não é falta de capacidade. Isso é sombra. E quando a gente fala em sombra, muita gente acha que está falando só de coisas ruins. Raiva, medo, inveja, trauma. Mas a sombra é muito mais do que isso. A sombra é tudo aquilo que você aprendeu que não podia ser. Tudo aquilo que em algum momento da sua vida foi reprimido, negado ou silenciado para que você pudesse ser aceito, amado ou pertencente. Não só dores, mas também talentos, força, ambição, desejo de crescer, vontade de prosperar. Quantas vezes você ouviu frases como: isso não é para você, não viaja. Ah, dinheiro não é tudo. Quem quer muito dinheiro é ganancioso. Essas mensagens, elas não somem, elas descem. E descem para a sombra. Você não nasceu com medo de dinheiro. Você não nasceu achando que não merece. Você não nasceu se sabotando. Isso foi aprendido. A criança não questiona, ela absorve. Silêncios, olhares, broncas, comparações, expectativas não explicadas. E quando algo dói demais e não pode ser sentido, a criança enterra. E tudo que é enterrado continua vivo. A sombra não é um depósito morto, ela é um campo ativo. Por isso aquele cansaço que não passa. Por isso a sensação de estar sempre lutando contra algo invisível. Isso aqui que eu estou trazendo é muito importante. A sombra não quer te destruir. Ela quer ser vista. Ela é uma parte sua que foi exilada. E quando você não olha para ela conscientemente, ela aparece de forma inconsciente, criando conflitos, perdas, criando repetições, criando bloqueios. E ela não age contra você. Ela age por sobrevivência. Agora vamos falar de um ponto central desse vídeo. Existe uma sombra específica que afeta praticamente todo mundo.
A sombra do dinheiro. Ela é silenciosa, profunda e extremamente poderosa. Ela aparece com medo de perder, culpa por ganhar, medo de querer mais, desconforto ao receber, sensação de não merecimento. E muita gente diz que quer prosperar, mas internamente sente que isso é perigoso e o inconsciente sempre vence. Existe um teto financeiro invisível. Você até cresce, mas algo acontece e te puxa de volta. Gastos impulsivos, perdas inesperadas, decisões confusas, autossabotagem disfarçada de azar. Não é um mundo contra você. É uma decisão antiga, ainda ativa. Olhe para a sua vida com honestidade agora. Você já percebeu padrões se repetindo? No dinheiro, nos relacionamentos, no trabalho? Muda o cenário, muda a pessoa, muda o valor, mas a sensação é a mesma. A sombra funciona assim. Ela repete até ser reconhecida. Enquanto você não olha, ela continua comandando. Talvez você já tenha entendido tudo isso intelectualmente. Já leu livros, já ouviu reflexões, mas entender não é integrar. A sombra não responde apenas à lógica, ela responde à consciência. Enquanto você tenta controlar, ela resiste. Quando você observa, ela começa a se transformar. E olhar para a sombra do dinheiro não é confortável, mas é libertador. Porque quando você entende o que está por trás das suas escolhas financeiras, você deixa de se culpar e começa a se responsabilizar. E responsabilidade não é peso, gente, é poder. E foi por isso que eu criei o workshop A Sombra do Dinheiro, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de janeiro de 2026. Durante esses 2 dias, nós vamos mergulhar profundamente para entender como a sombra se forma, identificar padrões financeiros inconscientes, reconhecer decisões antigas que ainda te comandam, trazer consciência para a sua relação com o dinheiro e abrir um espaço interno para uma nova forma de prosperar. Esse workshop não é sobre promessas vazias, é sobre verdade. E lembra, quando você olha para a sua sombra, ela deixa de te sabotar e começa a te ensinar. Talvez depois desse vídeo você perceba que o problema nunca foi a falta de capacidade e nem a falta de esforço. Talvez você entenda que o que te trava não está na sua conta bancária. Está nas decisões invisíveis que você carrega há muito tempo. O dinheiro não é só um número. Ele é um reflexo direto da relação que você tem com segurança, merecimento e valor. Enquanto você tenta mudar o externo, o interno continua dando as ordens. E olhar para a sombra do dinheiro não é confortável, mas é libertador. Porque quando você enxerga o que está por trás dos seus padrões, você deixa de se sabotar sem perceber. E nos dias 21 e 22 de janeiro, no workshop A Sombra do Dinheiro, eu vou te conduzir para esse olhar com profundidade, consciência e verdade. E se esse vídeo falou com você, não ignore esse chamado. O link está aqui na descrição. E lembra, quando você ilumina a sua sombra, ela deixa de te controlar e passa a te revelar quem você realmente é. E isso é incrível.
Eu sou Cris Agama, terapeuta, professora, artista visionária. E estou aqui para te ajudar a olhar para a sua sombra.